Então, gente, trouxe aqui o touro aqui e queria falar mais sobre ele e sobre a raça. E até mesmo como alerta também, né, para as pessoas. O touro é o seguinte, ele manifesta o comportamento de um verdadeiro Rottweiler, tá? Ouvi uma certa pessoa, antes de ter um Rottweiler, de ter outro Rottweiler, porque a experiência que eu tive com o meu primeiro Rottweiler, que foi o Buck, ali eu era um garoto, um menino de 10, 11 anos de idade, 12 talvez. E era um cachorro super dócil. Ele veio de um canil e foi selecionado. Eu acredito que aquele cão que foi descartado, né? Ele foi doado, na verdade. Uma pessoa ofereceu para o meu pai aceitou. Ele não era dominante. Aliás, eu já era um garoto dominante. E sem saber eu consegui ser mais dominante do que ele. Cometia muitos erros, muitos riscos, né? Você, inclusive, eu queria deixar com alerta. Você não pode pegar um Rottweiler e dar para uma criança, para o seu filho, para o adolescente, porque o cachorro vai analisar. O cachorro, por exemplo, o Rottweiler, que eu quero falar aqui do touro, já entrando nesse assunto, ele vai te estudar. Ele te analisa. O touro me analisa com o olhar. Ele me analisa com o olhar. Ele tá olhando minha gatinha. Ei, deixa. Ele me analisa com o olhar, ele me estuda com o olhar, os meus movimentos. Ele vai te estudando, pessoal. Porque o instinto dele de dominância é muito forte. Do Buck, meu primeiro Rottweiler, já não era. Mas o touro é maior. Ele é muito mais dominante. Ele é muito mais dominante. E eu digo mais, ele criado por qualquer pessoa, uma pessoa que, por exemplo, chega em casa, bota o cachorro no canil, chega em casa, solta o cachorro no quintal, entra para dentro de casa, de manhã o mesmo ritual, não tem nenhum vínculo com o cão. Ele com certeza se torna um cachorro muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Teve um comentáriozinho aí, né? Em algum vídeo que eu postei. Naquele vídeo lá do. Acho que foi naquele vídeo que eu postei dele fazendo, iniciando-se, despertando devagarzinho. Ele tá com 6 meses e meio. Tô despertando devagarzinho o instinto dele de agressividade para a proteção, né? Territorial, por exemplo. Principalmente, esse é o objetivo. E uma pessoa falou, ele é mais bobão, ele é mais medroso. Pode ter certeza que não. As aparências enganam, pessoal. As aparências enganam muito, e muito. Eu que tô aqui com a guia, eu tô sentindo o cachorro. A guia é uma extensão do meu corpo para ele, do corpo dele para mim. E eu vou te dizer uma coisa, é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho visto, né? O que eu tenho estudado e o que eu tenho percebido. A gente não é burro, pessoal. A gente é ser humano, a gente é quando você começa a lidar todos os dias com o animal, você começa a estudar, a ler ele, a ler o animal, então você começa a notar certas coisas. E eu digo mais, isso foge de adestramento, isso vai mais para o comportamentalismo, né, dos cães. Então eu sei ler, eu estou lendo meus cães, eu estou praticamente o dia inteiro com eles, porque eu trabalho aqui mesmo e eu lido com eles o dia inteiro. Às vezes eu fico 3 horas ausente, 4 horas ausente, mas a maioria do tempo eu estou com eles, principalmente com o touro.
Então, o que acontece? É como um adolescente, né? Ele está com 6 meses e meio, é como uma adolescente. Os adolescentes, a fase da nossa vida, pessoal, que dá mais trabalho, que nos dá mais trabalho é a adolescência. É verdade. O adolescente, ele ainda não sabe qual direção ele vai. Ele tá tonto, ele tá um pouco. A maioria, né? Alguns já são bem decididos o que quer, mas a maioria não. E assim com os cães também. Então, o touro, ele vem cada vez sendo mais dominante, cada vez. Cada vez sendo mais dominante. Então, pessoal, quando eu segurei a guia, ele só vai para frente. Você viu o figurante, né, o rapaz que empurrou o portão, ele fica observando. Ele só vai para frente. Em nenhum momento ele deu um passo sequer para trás. E é assim. O touro, ele me observa, ele fica procurando falhas. Quando ele era um pouco menor e eu corrigi, ele deu uma rosnada. Ele tinha 3 para 4 meses pra gente. E eu fui corrigir. Mas, por exemplo, nessa idade, como é que eu vou bater de frente com um cão desse? Olha só, para você ter uma ideia. Tão pequenos, nós vão crescer mais ainda. Eles têm 6 meses e meio. Então, ó, você vai perder. Eu vou perder. Então, o que eu faço? Qual a minha estratégia? O que eu tenho estudado? Estou trazendo ele para perto. Recomecei, né? Criar um vínculo com ele ali na parte de adestramento, entre aspas, porque eu não sou nenhum profissional da área de adestramento, mas estou trazendo ele para perto. Aquele arroz com feijão, senta, fica, deita, fica, vem, isso, coisas básicas, mas para ele ficar mais ligado em mim, pagando ele, recomeçando, estou trabalhando mesmo com um petiscozinho, para mim criar um vínculo com ele. Entendeu, pessoal? Trouxe ele hoje aqui dentro de casa. Deixo ele aqui. Fico mais próximo dele, criando mais vínculo com ele. Porque se eu vou bater de frente com ele, eu vou perder. Só que eu também passei a perceber que ele me testa. Mas eu também testo ele. Eu testo ele. Eu testo ele em cima daquilo que ele me testa. Então, esse é o problema do Rottweiler, pessoal. Por isso que eu falo e reforço aqui. Você não pode dar de presente um Rottweiler para uma criança. Você vai dar um Rottweiler de presente para uma criança. Na minha opinião, pessoal, não é uma raça para dar de presente para uma criança, tá? A não ser que for um adolescente que tenha muita postura. E mesmo assim tem que ficar de olho. Porque eu vou te falar, um acidente com um bicho desse aqui, ó, pode ser fatal. Eu tenho aqui 3 cães. Um acidente principalmente com touro, ainda dessa idade. Ele está com 6 meses e meio. Ele vai fazer um estrago grande. Se não acontecer uma tragédia, uma fatalidade. Você pode ter certeza, porque ele é muito forte. Ele é muito forte. O touro com 6 meses e meio ele é maior do que muitas fêmeas aí, de adultas, de Rottweiler. Quiçá até de macho. Eu vi um Rottweiler macho esses dias na rua. E eu parei para perguntar ao rapaz quanto tempo ele tem. Ele falou 5. Eu perguntei, 5 meses? Ele, não, 5 anos. O touro já é maior do que aquele cachorro. A cabeça dele já é maior do que a daquele cachorro. Então, é isso que eu tô falando para você. Então, o touro, esse Rottweiler aqui que eu tenho, principalmente ele, o macho, ele testa sim, pessoal. Até com o olhar ele te testa. A Kira, agora, né, eu controlei ela. A Kira sempre me testou desde filhotinha. Ela rosnava para mim, não foi uma nem duas, foram várias vezes ela rosnou para mim. Eu pegava ela, dominava ela,
fazia ela entender que eu era o líder. Hoje ela entendeu, mas ela sempre rosnou pra mim. Aí fui, lutei, consegui corrigir antes dos 2 meses. E a gente vem fazendo esse trabalhinho, né, de criar vínculo, estudando ele, voltei a fazer os comandos. Então esse alerta que eu queria te dar, né, e essa posição que eu queria falar, esse assunto sobre o touro. Então, para a guarda, o animal que tem mais me agradado aqui é ele. Por mais que nos vídeos, por mais que as fêmeas andem de rabo em pé, talvez ele não ande de rabo em pé, mas ele é a maior ameaça que eu tenho aqui é ele. Seja para qualquer um. Ou para mim, ou para o figurante, ou para o invasor. É ele. Você pode ter certeza. E é com ele que eu tenho que ter mais cuidado. Touro. É com ele que eu tenho que ter mais cuidado. Entendeu, pessoal? Touro. Ei, vamos. Tá morgado. Então é isso, pessoal. Não demole, tá? Esse aqui é um cachorro que você não pode. Ele tem que equilibrar ele. Você não pode deixar ele. Não é aquele cachorro que foi criado para você deixar ele. Veio para você deixar ele fazer tudo que ele quer. Dá muita liberdade para ele. Esse é um cachorro para você pôr limites. Entendeu? Porque um acidente com um bicho desse, pensa só. Tá bom, pessoal? Então fica aí a dica, tá? Tenha postura diante dessa raça. Tenha postura, tenha pulso firme. Melhor idade para você educar é filhotinho ali, tá, pessoal? Dos seus ali 2 meses, 3 meses, você vai ali fazendo o trabalho correto. A internet está aí, né? Antigamente não tinha internet, mas hoje tem internet, você pode estudar. Eu aprendo muito com a internet, mas o que é bom para mim, o que eu vejo que é importante, através desse canal eu vou passar para você. Eu posso não ser um expert no assunto, mas eu tenho cão, eu estou aprendendo na prática, na teoria com alguns e na prática também, tá bom? Até a próxima.